Olá, sejam bem-vindos ao Notas da Literatura e hoje é dia da primeira resenha do canal. E para a primeira resenha eu escolhi Ressurreição, do Machado de Assis. Esse é o primeiro romance do Machado, não é a primeira obra dele, ele já era escritor, ele escreveu coisas antes de Ressurreição, mas esse é o primeiro romance. Ele é do ano de 1872 e a gente já vai começar a resenha. Então não esqueça de curtir, fazer a sua inscrição, comentar, compartilhar, que é muito importante para o canal que ainda está novinho. Então vamos começar essa resenha, na verdade é regravar, porque eu gravei tem poucos dias, mas na hora da edição eu acabei fazendo alguma coisa com parte do material que eu perdi, e aí agora eu vou regravar, mas espero que fique até um pouquinho melhor agora que eu já fiz a primeira, que eu já gravei uma primeira, né? Agora eu tô regravando, mas vamos começar já a resenha de Ressurreição. Bom, logo no começo, a gente conhece o personagem principal do livro, o Dr. Félix, e a cena inicial é com o Dr. Félix acordando na sua casa em Laranjeiras, que é um bairro aqui no Rio de Janeiro, e ele desperta num novo ano. E contando um pouquinho sobre esse personagem, ele é eu não vou dizer um ex-médico porque ele não deixa de ter a formação, mas ele não exerce mais a medicina, mas ele era um médico e ele passa a não trabalhar mais, ele vira uma espécie de bon vivant por conta de uma herança que ele recebeu. Então ele meio que não precisa trabalhar mais, ele foi curtir a vida. E a gente também fica sabendo que o Félix, ele tem uma casa em Laranjeiras, que é essa que aparece no começo do livro, e ele tem também uma casa na Tijuca, que é um outro bairro aqui no Rio de Janeiro. E logo no começo, Machado de Assis também introduz um outro personagem, o Viana, que o Dr. Félix apelida de Parasita. Então, muitas vezes, quando ele for pensar no Viana, quando o Machado for falar do Viana, desse personagem, ele vai ser chamado de Parasita. E logo no começo do livro também, tem uma outra personagem que é muito importante, que é até pra gente logo no começo saber um pouco mais desse caráter do Félix, que é a Cecília. E a primeira cena da Cecília é uma cena de término em que o Félix termina o relacionamento com a Cecília, que na verdade ele nem considera como um relacionamento. E essa é uma marca do Félix, porque ele tem uma relação um pouco estranha com relacionamentos, tanto amorosos quanto de amizade. Então ele é uma pessoa que não tem lá muita responsabilidade afetiva, os relacionamentos dele, eles não duram muito. O que dá pra gente também perceber ao longo do livro é que não dura, essa relevância do relacionamento não dura, ela passa, é uma coisa que não dure, até em questão das amizades. Tem uma cena, logo após que ele termina com a Cecília, ele encontra um rapaz chamado Menezes, que se refere ao Félix como amigo. E ele fala assim: tu és meu amigo? Tu és amigo? Então e é muito disso também, ele não se considera, a princípio ele fica chocado com o Menezes chamar de amigo, falar que é amigo dele. Quando vão falar do Viana também, de que ele é amigo do Viana, ele faz o que o Machado fala que é uma careta interna. Então ele não dá muita importância aos relacionamentos amorosos, que ele nem considera como relacionamento. Você percebe que ele não considera como algo a mais, como algo sério, pelo menos até então. E nem em relação às amizades. E o Viana, o nosso parasita, ele logo no começo vai à casa do Dr. Félix, em Laranjeiras, para falar sobre um convite para um sarau
na casa do coronel. E é nessa conversa também que o Viana fala sobre a irmã dele, a Lívia, uma moça que agora é viúva e que ela estará presente no sarau. E ele lembra o Dr. Félix de quando os dois foram apresentados na Ladeira da Glória, na Ladeira do Outeiro da Glória. E já dando spoiler, a Lívia ela vai ser um interesse amoroso do Félix, né? E o livro ele vai acompanhar a relação dos dois, da Lívia e do Félix, e de outros personagens também que vão aparecendo pelo caminho. E aí, já cortando para o sarau, nessa conversa também, eu quase esqueci de mencionar, o Viana ele conta de uma viagem que a irmã dele quer fazer à Europa, e ele se mostra também muito animado para essa viagem. E aí, já cortando para a noite do sarau, o Félix vai ao sarau. Chegando lá, ele vai conversar com a dona Matilde, que é a esposa do coronel. Então eles são o casal anfitrião desse sarau. E o Félix tira a filha deles para dançar. É uma moça muito jovem, ele por volta dos seus 17 anos, se eu bem me lembro. E nesse sarau, o Félix ele chega e vai conversar com a dona Matilde, e ele tira a filha do casal para poder dançar, da dona Matilde e do coronel, que é o casal anfitrião do sarau. E aí eles começam a dançar, e é nesse momento que ele avista a Lívia dançando com outro rapaz, que é o Batista. E mais pra frente eu vou falar do Batista. E é nesse momento o Félix dançando com a Raquel, com a filha do coronel. Ela percebe e pergunta se ele está olhando para Lívia. E ele fala que não, ele desconversa, e no que ela diz que ele deveria, porque a Lívia é a rainha da noite, é a rainha do sarau. E já adiantando, o Félix ele não teve uma boa impressão da Lívia logo nesse sarau, nesse primeiro momento, porque ele acha a moça muito orgulhosa, muito caprichosa, né, de uma maneira negativa, por conta do jeito que ela trata o Luiz Batista. E mais pra frente, a Raquel vai falar com ele que a Lívia agiu dessa forma porque ela não gosta do Luiz Batista. Bom, e é no sarau que a Lívia e o Dr. Félix, eles começam a conversar. Eles conversam sobre valsa, sobre a viagem que a moça vai fazer à Europa. Então eles têm no sarau eles começam essa primeira conversa no sarau. Dias depois, o Dr. Félix encontra a Lívia e o Viana para assistir uma peça, e ele nota que a moça ela tá um pouco diferente, um pouco afetada, que ela se emociona um pouco mais nas partes mais românticas da peça. E a Lívia decide ir embora antes mesmo da peça acabar. E quando o Dr. Félix vai ajudar a moça a subir no transporte dela para que ela possa ir para casa, ele diz que o Dr. Félix conta que ele sente que talvez a Lívia tenha um sentimento por ele pelo leve apertar dos dedos. Ele sente que a Lívia ele imagina que ela talvez tenha um sentimento por ele. Bom, só a título de curiosidade também, a gente fica sabendo que a Cecília, a ex do Félix, ela começa a namorar o Moreirinha. O Moreirinha, ele também é um personagem que a gente conhece, que a gente vai conhecer no sarau. E ele chega a comentar que a Lívia chamou a atenção dele. Ele ficou ali interessado, mas que por conta dos muitos pretendentes, né, ele não queria entrar na disputa pelo coração da moça. E aí a Cecília começa a namorar o Moreirinha. A gente também descobre pelo Viana
que a Lívia desistiu da viagem à Europa. Ele não ficou muito feliz, afinal ele estava animado para poder fazer essa viagem à Europa. E fica o questionamento para o Dr. Félix: por que a Lívia desistiu? Qual o motivo dessa desistência? Será que tinha algum interesse amoroso para ela desistir assim de forma tão abrupta da viagem? E aí, tempos depois, ele vai visitar a Lívia, que a Lívia chama de visita de médico, né? Uma visita mais rápida, uma visita bem rapidinha. E o Machado também traz aquele pensamento no Dr. Félix de que talvez a Lívia esteja apaixonada por ele, de que talvez a Lívia goste dele. E a gente também descobre que o Menezes, ele vai conversar com o Félix porque ele desconfia de que está sendo traído. E aí ele vai desabafar, pedir conselhos ao Félix. O Félix não é a melhor pessoa para dar conselhos amorosos, afinal ele não leva a sério nenhum relacionamento. Então não sei se ele seria a pessoa mais, ele não seria a pessoa mais ideal para poder dar conselhos amorosos a alguém. E nesse meio tempo também o Viana, ele também, uma das visitas do Dr. Félix, ele também percebe que pode ter algum sentimento, algum interesse por parte do Félix na Lívia, da Lívia pelo Félix, mas ele não fala nada, ele mantém esse pensamento para ele, ele não fala para ninguém. Só que antes disso, antes do Viana desconfiar, o Félix vai um dia até a casa da Lívia, no Catumbi, e ele se declara para a moça, ele se declara para a Lívia. Só que é nesse momento que o Machado introduz mais um personagem, e quando eles estão ali prestes a dar o primeiro beijo, aparece o Luiz, o pequeno Luiz, o filho da Lívia, e aí tem uma interação da mãe com o menino. O menino, ele ainda é pequeno, ele ainda é criança, é filho do primeiro casamento da Lívia, né? Lembrando que a Lívia ela é viúva. E também a Lívia, ela explica para o Dr. Félix por que ela estava tão estranha durante aquela peça, né? Ela conta que falaram para ela coisas mais a respeito do Dr. Félix. Só que a Raquel e o Viana, eles trataram de contar coisas boas sobre ele, né? Dar uma boa impressão para ela sobre o Dr. Félix. Depois disso, o Félix, ele fica alguns dias sem ver a Lívia. Ele tem, ao longo do livro, muitas vezes ele vai se mostrar muito apaixonado, aí de repente ele dá um passo para trás e ele se afasta da Lívia. E ele fica nesse movimento de se mostrar muito apaixonado, e de repente não quer saber, e se afasta. Então ele vai muito nisso ao longo do livro. Mostra também ciúmes excessivo, vê coisa onde não tem, e ele vai mostrando isso ao longo do livro, e isso também não escapa a um outro personagem que vai usar esse comportamento dele contra ele para poder destruir o relacionamento dele com a Lívia. O Félix, ele fica esses dias sem ver a Lívia. A moça escreve cartas para ele, ela escreve 2 cartas para ele, até que ele não se aguenta e vai ver a Lívia. Uma coisa que me chamou a atenção é uma fala da Lívia, quando eles têm essa interação na casa dela, é que ela diz: tudo perdoarei contanto que me ame. Então você vai ver, já adiantando ao longo do desenrolar do livro, que ele muitas vezes faz coisas para poder que magoam a Lívia, então se mostra muito apaixonado e de repente ele dá um passo atrás e acusações por conta de ciúme, imaginando de que a moça tenha uma outra pessoa.
e ela vai perdoando, ela vai perdoando, ela vai perdoando. E tem até uma fala do Machado, tem em um parágrafo, o Machado coloca que ela não sabe a pesada obrigação que contraíra. Porque o Félix ele vai se mostrar um homem muito pesado ao longo do livro. Então as interações dela com ele não são só de amor. Não são só de amor, mas também de conflitos criados por ele. Porque parece que ele fica... Eu não vou contar ainda o final do livro, mas parece que ele fica arrumando motivo para não seguir o relacionamento, para não levar esse relacionamento adiante com a Lívia. E também nessa passagem, Machado escreve que ele decide que o melhor caminho é o da igreja, ou seja, o casamento. O melhor caminho seria o casamento entre Lívia e o Dr. Félix. Bom, e para fechar o capítulo que o Machado chama de A Queda, a Lívia e o Félix eles decidem não declarar o amor deles para a sociedade, manter ali entre eles. E fechando esse capítulo, eles decidem disfarçar enquanto tiver ali a vida em sociedade, então não demonstrar esse sentimento. Só que no fechamento desse capítulo, o Machado traz uma preocupação da Lívia, porque o Félix disfarça muito bem, não sentir nada. O Machado diz que é um comportamento vigilante, um disfarce vigilante, mas que a Lívia ela fica um pouco consternada. E também ele diz que começou para ela uma vida de luta. E o capítulo seguinte se chama A Luta. E nesse capítulo o Machado traz um Félix ciumento, destemperado, possessivo, de um comportamento estranho. É complexo porque ele tem, eu não quero adiantar muito agora o andamento do livro, mas pensando agora no final, que eu já não querendo adiantar, estou tentando falar de um jeito que não dê, que eu deixo o final lá pro final. É um pouco estranho esse comportamento dele tão obsessivo, dado que os relacionamentos dele não duram, né? O sentimento dele não dura, é uma coisa fugaz, é uma coisa rápida. Mas nesse capítulo o Machado traz esse retrato do Félix destemperado, ciumento. Isso fica ainda mais evidente. E isso não escapa aos olhos de Luiz Batista. Lembra de Luiz Batista? Aquele rapaz que a Lívia estava dançando no sarau? Pois então, ele tinha interesse na Lívia. Só que, detalhe, ele é casado. Ele é casado com uma moça chamada Clarinha. E eles têm um casamento um pouco diferente. Porque eu diria que até um pouco tóxico, não sei se eu poderia fazer usar essa palavra, porque pelo menos lendo foi o que me pareceu, porque eles têm um relacionamento em que ele é infiel, ele trai a Clarinha e ela não separa. Pelo que a gente lê na história, ela meio que se conformou, ela meio que aceitou a situação, ela convive com a situação, né? Até porque a gente tem que lembrar que esse livro ele é de 1872, né? Então não é por agora que ela poderia chegar e pedir um divórcio se ela quisesse e tudo mais. A gente está falando de uma época em 1872, né? Então, mas a Clarinha ela leva esse casamento mesmo não sendo o que ela imaginava, né? É um marido infiel, um marido que não é o melhor dos maridos, e ela leva esse casamento adiante, mesmo com todas as infidelidades. Mas voltando ao Félix, esse comportamento do Félix ele não escapa do Luiz Batista. E o Luiz Batista, interessado na Lívia,
ele decide provocar o ciúme do Félix. Ele decide dar asas a esse comportamento, não pelo ouvido, mas sim pelos olhos, que é o que diz Machado em uma passagem do livro. E já adiantando, já falando, ele consegue o objetivo dele. O Félix, ele consegue, não que precisasse de muito pelo comportamento do Félix, ele consegue fazer com que o Félix fique ainda mais ciumento. E o Luiz Batista decidiu plantar essa sementinha de ciúme, porque ele sabia que esse comportamento do Félix faria com que o amor da viúva por ele, pelo Félix, diminuísse. Bom, o Félix escreve uma carta para a Lívia, terminando o relacionamento, mais uma vez afastando a moça. Dessa vez a carta não teve resposta, mas dias depois a Lívia aparece com o filho Luiz na casa do Dr. Félix. Ela diz que foi visitar uma enferma e lá eles têm uma interação. Mais uma vez a moça perdoa o Félix e aí eles voltam. Bom, nesse meio tempo a gente descobre que a Raquel, a filha do coronel, ela está doente e ela foi desenganada pelos médicos. Até que um dia o Dr. Félix ele vai visitar a moça e, lembrando, ele é médico, e ele dá umas dicas ali de mudança no tratamento da moça. Já adiantando, vai funcionar, a moça vai ficar bem. Mas a gente também descobre que a Raquel ela é apaixonada pelo Félix. Que ela tem ali um sentimento pelo nosso personagem principal. Um dos nossos personagens principais. E também, nesse meio tempo, a gente descobre que o Menezes, amigo do Félix, pelo menos ele se considera amigo do Félix, ele está apaixonado pela Lívia. Ele conta isso ao Félix. O Félix parece já ter percebido, mas ele conta para o Félix sobre a paixão dele pela Lívia. Nesse tempo também a Lívia fala um pouco mais sobre o primeiro casamento dela. Ela conta que ela e o primeiro marido, eles tinham visões muito diferentes do amor. Ela tinha uma visão mais romântica e o marido dela não. O que, nas palavras do livro, nas palavras da Lívia, deixou o marido fatigado ao longo da relação. Bom, um pouco depois o Viana, o parasita, ele vai chamar o Félix para uma comemoração na casa dele. O Félix vai e lá na comemoração o menino, filho da Lívia, pergunta ao doutor por que ele não casa com a mãe dele. Porque ele não casa com a Lívia. A Raquel, que nessa hora ela foi passar um tempo na casa da Lívia, ela percebe que algo estranho, que tem alguma coisa estranha, que pode ter um sentimento entre a Lívia e o Dr. Félix. Em seguida tem uma interação entre as duas, tem uma cena entre as duas em que elas descobrem um sentimento, né? A Lívia descobre que a Raquel gosta do Félix e a Raquel confirma que a Lívia também gosta do Félix. Só que a Raquel ela decide tirar o time dela de campo, decide que não quer mais, que ela quer desistir desse amor pelo Félix, porque ela vira uma grande amiga da Lívia. Ela é uma grande amiga da Lívia. Eu esqueci de comentar também que a Lívia, num determinado ponto do livro, ela sai da casa dela do Catumbi e vai morar em Laranjeiras, perto do Félix. E a Raquel decide tirar o time dela de campo e preservar a amizade das duas. Bom, a Raquel ela escreve uma carta para o Dr. Félix pedindo a ele que não magoe a Lívia. E já adiantando, a melhor coisa que ela fez foi ter desistido desse amor, desse sentimento pelo Félix. Ela vai ser muito mais feliz sem o Félix.
E nesse momento também o Félix ele fala pro Viana que ele e a Lívia vão se casar. Ele pede a mão da moça em casamento. Ele conta também pro filho da Lívia que eles vão se casar, que a Lívia e o Félix vão se casar. E a intenção do Félix e da Lívia é não fazer alarde. Bom, a intenção dos dois, da Lívia e do Félix, é não fazer alarde do casamento, o que o Viana não respeita. Ele já sai contando para todo mundo. E nessa passagem também é muito bacana que o Machado ele vai comentando algumas ruas aqui do Rio, a Rua do Ouvidor, a Rua da Quitanda. Então ele fala que a notícia ela vai correndo por essas ruas, e é muito bacana você ver na obra do Machado o retrato do Rio de Janeiro. Então é muito bacana de você poder ver como ele fala do Rio de Janeiro, como ele coloca o Rio como cenário das obras dele, e fala de ruas, e ele fala de ruas que tem até hoje, como é o caso da Rua do Ouvidor. Você tem ruas que mudaram de nome, tem a Rua Mata Cavalos, que não aparece nesse livro, mas aparece em outros, e hoje é a Rua Riachuelo, se eu bem me lembro, é a Rua Riachuelo. Então é muito bacana você poder ver o Rio de Janeiro retratado nas obras de Machado. Lembrando que Machado ele é carioca, ele nasceu, morreu no Rio de Janeiro, morou em alguns lugares aqui do Rio. Ele também foi conhecido como o bruxo do Cosme Velho, né? O Cosme Velho é um bairro aqui no Rio de Janeiro. Ele tem uma residência lá, hoje até em uma das residências de Machado virou um café. Eu vou até ver se mais pra frente eu compartilho um vídeo do meu canal de viagem. Eu tenho um canal de viagem, de passeios pelo Rio, que é o Viajante Roteirizada, que eu vou compartilhar lá um vídeo sobre o Cosme Velho, e hoje é um dos endereços do Machado funciona o Capto Café. E aí eu vou compartilhar, e aí mais pra frente eu deixo aqui na descrição, mas vamos voltar pra resenha. Bom, e aí o Viana espalha a notícia do casamento, e muitas pessoas ficam um pouco incrédulas, né? Porque lembrando que o Félix tem fama, né? Ele tem fama de não dar continuidade aos relacionamentos, de não dar muita importância. Então algumas pessoas ficam um pouco incrédulas, né? E outras ficam um pouco descrentes da seriedade do relacionamento. Mas enfim, a vida segue. Bom, um dia o Luiz Batista ele vai à casa do Dr. Félix com a seguinte história: de que ele está interessado em uma moça um tanto caprichosa, e que essa moça ela gostou de uma determinada gravura, só que essa gravura ela foi vendida, e ele rodou atrás da gravura e não achou outra. É uma gravura de Batseba. Batseba é uma das esposas do rei Davi. E essa moça muito caprichosa, que ele estava interessado, porque queria essa gravura. E ele descobre que quem comprou a gravura foi o Dr. Félix. E ele foi à casa do Dr. Félix pedir que o Dr. Félix dê essa gravura a ele. O que o Dr. Félix acaba fazendo. Ele dá a gravura ao Luiz Batista. O Luiz Batista até comenta que talvez que a moça a moça quer essa gravura porque a Batseba apareceria com ela. E aí, enquanto eles estão ali conversando, o Félix recebe uma carta enquanto ele está ali com o Luiz Batista, e a feição dele muda. Ele fica mais preocupado, mais consternado, e ele se tranca no quarto, e ali ele fica por um tempo. E, já adiantando, ele escreve uma carta para a Lívia, rompendo o noivado. Mais uma vez afastando a moça, mas dessa vez não vai ter volta não. Bom,
Com o rompimento, a Lívia ela acaba adoecendo de tristeza, de chateação. O Viana, eu tô aqui com o livro na mão. O Viana, ele não entende o motivo do término. Na verdade, ninguém entende. O Viana não entende, a Raquel não entende, a Lívia não entende, o Menezes não entende, ninguém entende. E aí a Raquel pede pro Menezes ir falar com o Dr. Félix para poder entender o motivo desse rompimento. O Menezes, ele fica meio assim, vou, não vou, porque, lembrando, ele gostava da Lívia, mas ele decide ir. Ele vai falar com o Dr. Félix e eles começam a conversar. Chega um determinado ponto que o Menezes, ele fala para o Dr. Félix que ele não acredita no amor do Félix pela Lívia. E o Dr. Félix, e a gente vê no livro que o Dr. Félix, ele quer que pelo menos o Menezes acredite no amor que ele sentia, que ele diz sentir pela Lívia. E eu vou te falar sinceramente, Menezes está certíssimo, já adiantando. Não tem amor nenhum. A gente vai descobrir pro final que não tem amor nenhum. E ele mostra ao Menezes a carta que ele recebeu. Eu vou pegar aqui, deixa eu achar aqui, página, aqui, 122, vou ler o que diz a carta. Mísero moço, és amado como era o outro, serás humilhado como ele. No fim de alguns meses, terás um sirineu para te ajudar a carregar a cruz como teve o outro, por cuja razão se foi desta para melhor. Se ainda é tempo, recua. Então, basicamente, é uma carta que levanta suspeitas sobre o caráter de Lívia. O Menezes, de cara, não acredita que a Lívia possa ser essa pessoa que possa fazer mal a alguém. Mas o Dr. Félix, ele chega a comentar que porque a carta é anônima, né? Eu esqueci de falar que a carta é uma carta anônima. E o Félix até comenta que porque eles ficam naquela, mas quem será que enviou? Será que foi um inimigo dela? Mas por que ela teria um inimigo? E aí o Dr. Félix fala que colocar uma assinatura nessa carta não vai fazer diferença, que a suspeita já está lá. Então eles ficam naquilo, pensando quem poderia ser, até que o Menezes, sabiamente, desconfia de quem? De Luiz Batista. História estranha. Ele chegou com uma história estranha. Ele não ia visitar o Félix com frequência. O Menezes pergunta e o Félix diz que ele nunca foi à casa dele, nunca foi visitar o Félix. De repente ele aparece com essa história. Então o Menezes fica naquela, foi o Luiz Batista. O Félix, ele acaba se convencendo, deve ter sido o Luiz Batista. Machado, um parágrafo seguinte, ele confirma que foi o Luiz Batista, o autor da carta. E aí o Félix, vendo que não era uma carta com fundamento, ele decide falar com a Lívia e tentar reatar com a moça. Sendo que esse relacionamento ele faz muito mal a Lívia. Por isso eu comentei anteriormente que a melhor coisa que a Raquel fez foi ter desistido desse amor pelo Félix, e ela vai ser muito, muito, muito feliz. A gente descobre isso no final do livro. Porque a Lívia antes, lá atrás, por conta desse ciúme doentio do Félix, esse comportamento estranho do Félix, ela começa também a não ir a alguns lugares que ela ia antes. Então isso acaba afetando a Lívia. Esse rompimento do noivado, do pouco tempo antes do casamento, deixa a moça doente. E aí ele decide foi o Luiz Batista, vou atrás de Lívia para tentar retomar nossa relação. Lívia não vai querer. Lívia dá um basta nessa situação, porque, como ela mesma diz, você não apaga o futuro, né? Então você sempre teria alguma outra coisa, sempre vai ter alguma outra coisa.
Sempre haveria uma suspeita, alguma outra coisa ele ia arrumar para poder pensar mal dela de novo, ter alguma suspeita, ter alguma coisa. Então ela decide não retomar a relação com o Dr. Félix e diz para que eles fiquem só com as memórias do relacionamento que eles tiveram. O Félix ele vai embora. E já adiantando um pouco sobre, já entrando no final do livro, na verdade, que acontece pouca coisa depois, a gente descobre que a Raquel, ela casou com o Menezes, e ela foi feliz. Tem uma passagem de 10 anos no livro, e ela foi muito feliz com o Menezes. A viúva, a Lívia, ela viveu a vida junto ali ao lado do filho, aí conta que o filho também é muito parecido com ela fisicamente, agora um rapaz de 15 anos, e que ela viveu um pouquinho mais reclusa, com poucos amigos, né, recebendo a visita de poucos amigos, e viveu relembrando esse amor ali, remoendo esse amor. E o Félix? O Félix não teve a mesma vida, não. Ele sofreu pouco, sofreu pouquíssimo tempo, esse amor que não pôde, né, ele não pôde concretizar ali, virar um casamento. E Machado traz no final do livro que ele sofreu pouco. Ele retomou a vida dele e no final do livro o Machado conta que o que mantinha a chama do amor acesa era a convivência com a viúva. Uma vez que essa convivência cessou, a chama do amor se apagou. Então ele segue a vida dele, né? Aparentemente, pelo que a gente consegue ver pelos trechos finais do livro, ele volta aos velhos hábitos, né? Na verdade, voltou a ser o que era. E a chama desse amor se apaga. Bom, e é isso. Esse é o final do livro. A Raquel casa com Menezes, o Félix volta a ser o que era e a Lívia vive a vida remoendo, ao lado do filho, remoendo esse amor. Eu sinceramente, eu fiquei muito feliz quando a Lívia deu um basta, porque provavelmente se ela casasse com o Félix seria um ciclo de ele desconfiar, aí arrumar um jeito de afastar a Lívia, aí depois pedir desculpa e aí voltar. Mas acho que eu fiquei um pouco assim dela não ter voltado a viver a vida plenamente, né? De poder sair e ser plena, não necessariamente arrumar uma outra pessoa, mas de viver a vida na sua plenitude, com os amigos e saindo, e de não ter esquecido o Félix, de ficar remoendo aquele amor. Eu lembro que quando eu terminei de ler, porque eu tô regravando a resenha, eu fiquei um pouco assim, eu falei, mas como que ele dizia ser tão apaixonado e Lívia, agora ele já, assim, ele esqueceu e voltou a viver a vida dele. Mas esse é um retrato que a gente tinha no começo, né? Ele não enganou lá no começo, ele foi ali no meio, a gente quis se enganar de que ele talvez estivesse, de que talvez com a Lívia ele fosse agir diferente. Porque, de novo, já no começo, a gente tem um retrato de um homem que não leva os seus relacionamentos muito a sério, de que não são relacionamentos duradouros. Então, só que como ele se mostra muito apaixonado pela Lívia, a gente pensa que talvez nesse caso possa ser diferente, e não foi. Mas, bom, essa foi a resenha de hoje, essa primeira resenha do canal. Então me conta, eu já vou gravar outra de um conto do Edgar Allan Poe que eu acabei de ler hoje e já vou gravar a resenha. Então me conta se você já leu Ressurreição, se você quer ler, qual foi a sua impressão, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!